Vamos orar para o Senhor entrar com cheguedé aqui. Vamos levantar e orar pela irmã, pela pastora, pela abençoada, pela... Amém, irmãos? Eu creio que dessa boca aqui tem autoridade, ousadia, intrepidez, e que para as nossas vidas eu vou receber um rema para a minha vida, e que você possa receber algo para a sua vida particular. Você é filho, então há algo que vai ser respondido, que vai te fortalecer, algo que vai de encontro. Eu não sei o que ela vai ministrar, mas eu sei que o que vem da nossa irmã é da parte de Deus. Eu reconheço a unção que está sobre a vida dela, por isso eu recebo, porque eu quero receber o galardão da profeta. Deus é bom, que o Senhor cobre ela com o sangue precioso e que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor amado, felizes por ouvir a Tua palavra. Estamos aqui, Senhor amado, com os ouvidos atentos à Sua voz, que vem através do instrumento que o Senhor separou nesta manhã. Senhor, que ela seja sim, e eu sei que ela será, um canal de bênção. Eu quero declarar, Senhor amado, sim, que através dela venha vida, venha, Senhor amado, sabedoria do alto, para que ela possa, Senhor amado, ser um instrumento neste momento eficaz. Eu declaro um espírito de ousadia, de intrepidez, Senhor amado, porque eu sei que o Senhor reveste ela com poder e autoridade. Em nome de Jesus, guarda ela, guarda tudo que ela tem, alcança a sua família, porque enquanto ela está aqui, se movendo no dom, aleluia, eu tenho certeza que o Senhor está trabalhando a favor da vida dela. Não que isso seja uma troca, não, Senhor, mas eu sei que é natural acontecer essas coisas. Nós já te agradecemos, porque sabemos que aquilo que vem de ti nos surpreende. Sabemos que aquilo que vem de ti é muito além daquilo que a gente pensa. Que a gente saia daqui nesta manhã cheios, que nós possamos sair cheios de esperança, cheios de fé, cheios de amor, cheios, Pai eterno, de poder, para, Senhor amado, frutificarmos aí fora. No nome do Senhor Jesus, te agradecemos por este templo, te agradecemos por este microfone. Senhor amado, te agradecemos pela voz que o Senhor nos deu. No nome de Jesus, guarda a saúde da minha irmã. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro equilíbrio sobre a vida dela, tanto no corpo físico, na alma e no espírito, no nome de Jesus. E nós como igreja te agradecemos. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos, podem assentar-se. Eu queria falar duas coisas. Nós encerramos o estudo do livro de Marcos. Foi algo abençoador para as nossas vidas, pelo menos para mim foi algo que trouxe surpresa. Nós muitas vezes programamos muitas coisas, mas o Senhor nos surpreende. E a partir de terça, estão todos convidados, porque eu sei que às vezes a gente convida as pessoas e elas ficam um pouco constrangidas, falam, eu vou entrar no meio, né? Mas nós vamos iniciar Efésios terça-feira. Então, quem quiser, quem puder, quem sentir-se motivado, venha. Quem quiser também que não pode vir por conta de locomoção, avise-nos, porque a gente tem um grupo no Face que passa aula ao vivo. Mas não deixe de estar aprendendo, amém? E numa das aulas, uma das últimas aulas, nós falamos sobre cálices da ceia, nós falamos sobre cálice, e é isso que eu vou falar hoje. Eu queria agradecer, eu queria perguntar quem fez a aula conosco, sobre do livro de Marcos, quem estava conosco? Amém. Eu queria agradecer ao Senhor pela vida de vocês, agradecer, honrar o Senhor, porque o Senhor é muito bom. Aqueles que persistiram, aqueles que estavam aqui, que conseguiram, que mantiveram a frequência, que conseguiram compreender, que se apaixonaram comigo, que choraram comigo, que riram comigo. O Senhor nos surpreendeu, sim ou não? Foi muito bom. E eu louvo ao Senhor pela vida de vocês, porque juntos nós podemos crescer. E eu louvo ao Senhor pela vida de vocês, amém?
Abram em Marcos 14, por favor. E numa dessas aulas, eu precisei procurar algo um pouco mais específico e me deparei com esse estudo sobre a ceia dos judeus, o Mishtá. Eu não sei se pronuncia correto, se é assim que se fala, tá, gente? O meu hebraico não dá para nada, não é nem que não dá para o gato, não dá para nada. Eu sei que se escreve Mishtá, eu não sei se fala se é assim, tá bom? Marcos 14, versículo 12. Engraçado, eu já dei essa aula, já estudei sobre isso, mas hoje eu estou bem nervosa. Vamos lá. Marcos 12. Marcos 14, verso 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Vou dar uma pausa. Só voltando um pouquinho. Eu não vou entrar na Páscoa dos judeus, porque é algo que eu acredito que a maioria saiba. Quem não sabe, depois procura, a gente tem que explicar um pouquinho. Era um hábito deles fazerem a Páscoa, tinha a semana de preparação, e tudo isso aponta para o Cordeiro, que é Cristo Jesus. Até a Camila me perguntou um negócio esses dias, e eu falei para ela, depois eu te explico, vou aproveitar e explicar para a classe. Para a igreja. Vocês se recordam que Jesus, quando entrou no templo, fez a purificação do templo? Que ele quebrou as mesas dos cambistas? É um pouquinho à frente. Assim como os judeus tiravam o fermento da casa, todo o fermento, eles comiam pão sem fermento naquela semana, e o fermento representa o pecado, então eles tiravam todo e qualquer fermento da casa. Assim como precisava purificar o lar para receber a ceia e eles ceiarem o Cordeiro Pascal naquela semana, assim Jesus, antes de acontecer a Páscoa, de ser morto, todas as coisas, purificou o templo, tirando todos os pecados que estavam na nação de Israel. Isso era o simbolismo de quando Jesus purificou o templo, tá bom? Deu para entender? Ok, continuando. Verso 13. Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês, sigam-no. E digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Faça ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. A sensação que nós temos é que foi algo sobrenatural, né? Mas não foi. O Senhor Jesus já tinha preparado todas as coisas. As pessoas, o lugar. E o que a Bíblia nos fala lá em João? Que Jesus falou, eu vou, mas vou preparar lugar. Nada é pego de surpresa. Não tem sobressalto. Não tem correria no céu. Não tem surpresas. Assim, não sabia que isso ia acontecer. Então, exatamente aqui como estava tudo já coordenado, a pessoa, o jarro, porque eram mulheres que levavam jarros e não homens, então por isso que eles reconheceram fácil, o salão, a mobília, tudo estava pronto para a ceia. Assim como ele preparou tudo aqui, tenhamos certeza que está tudo preparado no céu. Amém? 17. Ao anoitecer, está com muito eco. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus lhes disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Irmãos, até o momento da revelação do Getsemane, literalmente, ninguém sabia que Judas era o traidor. Jesus sabia, mas a forma como Cristo tratava o ser humano, o pecado do outro,
é tão maravilhosa que os discípulos não sabiam quem era. Não existia um ar no meio deles, não existia uma desconfiança no meio deles. O Senhor sabe como tratar a cada um de nós. Então, nós precisamos tomar cuidado como a gente trata o pecado alheio, amém? Verso 19. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. Comer junto é intimidade. Comer juntos aqui na mesa é intimidade como igreja. É ter comunhão como igreja. Nós estarmos ceando juntos é intimidade, amém? 21. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança. Tem uma letrinha aí na Bíblia de vocês? O que está escrito? Então, este é o cálice da nova, que é derramada em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, eu já li esse texto 31 trilhões de vezes. Eu nunca tinha prestado atenção no detalhe. Ele come o pão, toma o cálice, e cadê o cordeiro? O cordeiro. Cadê o cordeiro? Vocês já pararam para pensar nisso? Ele deu o pão, instituiu uma nova aliança. Mas cadê o cordeiro que eles comiam juntos lá na Páscoa de Moisés? Quando Moisés estourou. Era ele, irmãos. Ele é o cordeiro, que será morto e dado em favor de nós. Amém? 32. Então, foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Alguns sabem, outros não. Getsêmani significa lagar, lugar de esmagar, lugar de líquido, né? De prensar. Eles prensavam as uvas, prensavam o azeite, e é lá que Jesus vai ser prensado. Verso 33. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e... Espera um pouquinho. Estou batendo a perna aqui, não está dando certo. E começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado daquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou-se aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhes dizer. Voltando, pela 3ª vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Está vendo? Ninguém sabia até então. Com ele estava uma multidão armada, de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Aqui, irmãos, os chefes dos sacerdotes, mestres da lei, era o Sinédrio, era a mais alta corte, era como se fosse o nosso Supremo Tribunal, tá bom? De Israel. O traidor havia combinado um sinal com eles, aquele a quem eu saudar com um beijo.
É ele, prendam-no e levem em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Esse um era Pedro, e ele foi lá e disse Jesus, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham nos prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Amém? Irmãos, qual era o cálice que Jesus pediu para que não tomasse? Qual era? Alguém sabe? Não. Qual era o cálice que Jesus pediu para ser afastado? Quem teve aula não vale, hein? Vocês não valem, de verdade. Amém. Nós vamos estudar exatamente isso. Qual era o cálice que Jesus pediu para afastar? Vamos para Mateus 26, 36. 26, 36. Ah, vocês estão falando aqui algo. Eu vou ler o 42, desculpa, é que é igual, é só o 42 que difere. E Jesus retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Amém? Os judeus, eles criaram um ritual do Mishná para tomar a ceia. E nesse ritual haviam 4 cálices. E nós vamos falar sobre os 4 cálices, tá bom? Para a gente entender o que estava simbolizando aqui, qual foi que ele tomou com os discípulos, qual ele pediu para afastar. Amém? Todo mundo comigo? Amém. Os 4 cálices eram o cálice da bênção, o cálice da ira, o cálice da redenção e o cálice do reino. Então, o primeiro cálice era o cálice da bênção. Havia um ritual. Abram lá em Êxodo 6, 5. Êxodo 6, 5. Então, era assim. Amor, lembra que eu te pedi um cálice? Pega depois e vê se tem... Pode trazer vazio e traz o vinho para eu pôr. Obrigada. O filho mais velho, irmãos, o primogênito, por que será, né? Tá aqui? Tá aqui. Ok, obrigada. Pode deixar. Não tem. Depois ele vai buscar. Fique em paz. Então, todos estavam à mesa. A ceia judaica, todos se reúnem à mesa. Se a família é pequena, chama-se mais vizinhos, porque tem que comer o cordeiro todo. O que sobrar, no outro dia vai para o lixo. Tudo bem? Lixo não, perdão, vai queimado. Eles sentam à mesa e aí o primogênito levanta o cálice. O que lembra o primogênito, gente? Jesus é o quê? Ele que anunciam as bênçãos. E ele lê exatamente essa passagem que nós vamos ler agora, Êxodo 6, 5. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos. E lembrei-me do quê? Da minha... Lembra que quando a gente leu lá em Marcos, Jesus falou que ele instaurou uma nova... Mas tudo é lembrando daquilo que Deus propôs. Verso 6. Por isso digo aos israelitas, eu sou o Senhor.
Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, libertarei da escravidão, resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu o farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Nesse texto está embutido 4 bênçãos. O primeiro é liberdade, é libertação e livramento. Antigamente eles usavam 5 cálices, mas como, na verdade, como a liberdade é uma só, eles usaram 4 depois de um tempo, tá? Não sei exatamente que momento da história. Então, vamos lá. Verso 6. Eu os libertarei da escravidão, não é isso? E fala que também livrarão dos trabalhos impostos. Então, a bênção é que o Senhor nos libertou. Depois, qual que é? Eu fiz o quê? Resgatarei, é o resgate. Cristo nos liberta e nos resgata. Obrigada. E depois, qual que é a terceira? Alguém reconhece aí no texto? Farei meu povo, farei de vocês um povo. Obrigado, querido. Obrigada. Farei de vocês um povo. Vocês se recordam que o pastor Daniel leu aqui? No final, não lembro exatamente o número do Salmo, acho que é o 22. E é um povo que ainda nem nasceu. Farei de vocês o meu povo. E depois, por fim, eu serei o seu Deus. Então, o primeiro cálice, ele levanta e ele declara essas 4 bênçãos, repetindo o Êxodo 5 a 7. É o primogênito que declara. E aí ele passa o cálice, todos bebem, a família toda, tá bom? Esse é o cálice da bênção. E o segundo cálice é o cálice da ira. O cálice da ira, ninguém bebe. O cálice da ira só é pronunciado. Ele pega um pouco de vinho, como eu fiz, e ele reparte 1 para 10. Então, é uma parte, eu não vou fazer exatamente aqui, né? 1 para 10. Então, cada parte de vinho, ele vai pondo uma parte de água. E cada 10, são 10 partes, isso para lembrar as 10 pragas do Egito. Então, cada vez que ele vai falando da ira, ele vai falando as pragas. Acho que isso eu não tinha falado na aula, né? Falei? Obrigada. E aí, ele vai falando e pronunciando o juízo. Depois, cada um pega um pouco do pão sem fermento e as ervas amargas. Para lembrar do quê? Do sofrimento, do pecado, do sofrimento e do juízo que isso traz. O cálice da ira é juízo. Então, pega as ervas amargas e molhava nisso aqui. E só experimentava, ninguém tomava o cálice da ira, porque era muito amargo. Então todos molhavam só para se recordar da escravidão e do amargor que era o que eles passaram. Então o primogênito anunciavam as pragas, irmãos, e levantava aquele cálice da ira. Vamos entender um pouquinho melhor do que eu estou falando? Quando a gente toma quem toma vinho aqui, ok, mas eu, enfim, não tomo. Mas suco de uva a gente toma, né? No final não fica aquela borra? Já passaram por isso? Aquele finalzinho do suco de uva? Aquilo é gostoso? É extremamente amargo. Quem já fez a curiosidade de tomar, nós vamos falar sobre isso agora. Queria que os irmãos abrissem Salmo 75, 7. Salmo 75, 7. É Deus quem julga
humilha um e a outra exalta. Cheio de vinho espumante misturado, ele o derrama, e todos os ímpios da terra bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas, cantarei louvores ao Deus de Jacó. O que o salmista está explicando aqui? Que o Senhor tem, que é Ele que é o juiz. Então, toda vez que vocês virem cálices, e cálice de ira, na verdade, é juízo da parte de Deus. Então, o que o salmista está falando? Que Deus julga, humilha um, exalta o outro. Aí ele fala que na mão do Senhor tem um cálice cheio de ira, misturado, cheio de coisas ruins, vai enchendo, vai fazendo as coisas ruins. E ele no final dá para beber a quem? O que está escrito aí? Aos ímpios. Só que o salmista falou, eu que sou justificado, não bebo. Conseguem compreender isso? Então, o cálice da ira não é para nós. O cálice da ira é para os ímpios. Na verdade, era para nós, não era? Vamos pensando. Isso aqui é assim, ó. O meu pecado de hoje. O meu pecado de hoje. O meu pecado de amanhã. O meu pecado. Até que vai fazer o quê? Vamos lá. Continuando. Vamos para Jeremias 25. Não, vamos para Isaías primeiro, acho que faz mais sentido. Isaías 51, 17. Isaías 51, 17. Como que está aí na nossa Bíblia? O cálice da ira do Senhor. Quem tem NVI, está escrito. Desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém. Você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele. Então, quem agora está tomando o cálice da ira? Israel, exatamente. Qual foi o cálice que Israel bebeu? Exílio. Exílio. É o cálice da ira. Contra os pecados. O exílio é quando o povo de Israel foi tomado pelos povos, tanto os assírios, foi levado a cativeiro, ficou num outro país, eles destruíram tudo, só sobrou o reino do sul, e eles foram levados para longe, uma parte bem pequena só que sobreviveu e voltou. Aí tem Daniel, que é um exemplo típico de que aconteceu lá no exílio da Babilônia, tá bom? Tudo bem? Então, Jerusalém tomou o cálice da ira por conta dos pecados. Vamos lá, continuando. Você que engoliu até a última gota da taça que faz os homens cambalearem. De todos os filhos que ela teve, não houve nenhuma para guiá-la. De todos os filhos que criou, não houve nenhum para tomá-la pela mão. Quem poderá consolá-la? Isso aí está falando de Jerusalém. Dessas duas desgraças que a atingiram, ruína e destruição, fome e espada. Quem poderá consolá-la? Seus filhos desmaiaram, eles jazem no início de cada rua, como antílope pego numa rede. Estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do seu Deus. Portanto, ouça isso, você aflita, embriagada, mas não com vinho. Assim diz o soberano Senhor, o seu Deus, que defende o seu povo. Veja que eu tirei da sua mão o cálice que faz cambalear. Certo? Dele, do cálice da minha ira, você nunca mais beberá. Eu os porei nas mãos dos seus atormentadores que lhe disseram, caia prostrada para que andemos sobre você. E você fez as costas como chão, como na rua nela a gente andar. O Senhor falou assim, vocês irão tomar o cálice, mas vai chegar um momento que eu tirarei da mão de vocês. Vocês não vão ficar para lá para sempre. Amém? Entendem o que é juízo, cálice da ira? Amém? Jeremias 25, 15.
o cálice da ira de Deus. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue de minha mão este cálice com o vinho da minha ira, e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu envio. Percebem? Agora é para quem? É para as nações, esse cálice de juízo da ira de Deus. Quando beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa da espada que enviarei contra eles. Então, o profeta, peguei o cálice da mão do Senhor e fiz com que dele bebessem todas as nações às quais o Senhor me enviou. Aí o verso 18 em diante vai falar o nome das nações, pulando. Verso 26. E todos os reis do norte, próximos ou distantes, um após outro, e todos os reinos da face da terra, depois de todos eles, o rei de Sesaque também beberá o cálice. A seguir, diga-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: bebam, embriaguem-se, vomitem, caiam e não mais se levantem por causa da espada que envio no meio de vocês. Mas eles se recusaram a beber. Se eles se recusarem a beber, digam-lhe: assim diz o Senhor dos exércitos, vocês vão bebê-lo. Comece a trazer desgraça sobre a cidade que leva o meu nome, e vocês sairiam impunes? De maneira alguma ficarão sem castigo. Estou trazendo a espada contra todos os habitantes da terra, declara o Senhor dos exércitos. É um vinho de castigo ou não é? Sim. Vamos para Apocalipse 14. Verso 9. Desculpa, Sam. Apocalipse 14, verso 9. A gente precisa pôr um banquinho mais alto para a Sam. Eu nunca vejo se ela está lá. Eu fiquei olhando para ver se tem certeza que ela está lá. Não foi mal, é que eu fiquei procurando, Sâmia. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta, sua imagem, receber a sua marca na testa ou na mão, também o quê? Beberá do vinho do furor, da ira de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Por que ele falou sem mistura? Porque eles misturavam com água de tão forte que era o vinho. E no final, em Apocalipse, quando o Senhor estiver reinando e houver o julgamento, será cálice sem mistura. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos anjos e do Cordeiro. Vamos para Apocalipse 16, 19. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia, e lhe deu o quê? O cálice do vinho do furor da sua ira. Então, toda vez que vocês virem cálice da ira, é cálice de juízo. Agora, vamos voltar para o nosso texto base. Vamos para João 18, 11. Dei uma bobeada aqui. João 18, 11. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Que cálice que Jesus orou no Getsemane? Que ele teria que tomar. Às vezes a gente é muito raso para interpretar, né? Muitas vezes a gente fala assim: o cálice que Jesus não queria tomar era a morte. Era isso? Qual era esse cálice aqui? Mas a ira, e era contra quem? Contra o meu, contra o seu, contra o nosso e de toda a humanidade.
E era cálice sem mistura. Não era cálice misturado com água. Era cálice sem mistura. E aí Jesus falou o que para Pedro? Falou assim: acaso não beberei do cálice que o Pai me deu para beber? Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Era fácil? Não. E a oração foi: Senhor, se não for possível afastar, que eu cumpra a tua vontade, não é? Então, irmãos, o cálice da ira que o Senhor pediu para afastar dele, era cálice amargo, era cálice de pecado, era o que eu e você teríamos que tomar. Quando houver o julgamento do trono branco, só tomarão o cálice no final aqueles que se recusarem a reconhecer que Jesus já tomou o cálice por eles. E eles terão que tomar todo o cálice da ira dos seus próprios pecados. Será que nós suportaríamos tomar o cálice dos nossos próprios pecados, irmãos? Nós conseguiríamos tomar o amargor dos nossos próprios pecados? Se nos fosse oferecido hoje um copo e fosse ali derramado e fosse lembrado, não precisa ser nem só lembrar dos nossos pecados, nós suportaríamos? Nós teríamos estrutura para tomar o cálice dos nossos pecados? E Jesus bebeu de forma voluntária. Ele se deu, ele se entregou, ele bebeu de forma voluntária, de forma vulnerável. O julgamento já é uma coisa complicada. E ainda você ser julgado por pessoas das quais você sabe que estão erradas, você sabe que moralmente estão incorretas, que era o caso dos sacerdotes, dos saduceus, dos fariseus, é ainda pior, né? A gente é cheio de justiça própria, não é? Mas Jesus, ele tomou o cálice porque nós precisávamos tomar. Ele se fez maldito para que nós pudéssemos estar aqui hoje, irmãos. Toda a maldição estava sobre ele. Todo o pecado estava sobre ele. E que o Senhor possa nos ajudar a compreender essa verdade. E por que era necessário tomar o cálice da ira? Por que era necessário tomar o cálice da ira, irmãos? Porque a justiça de Deus precisava ser satisfeita. O Senhor é um Deus amoroso e a nossa geração confunde, não sei se confunde, se não conhece, o Deus de amor. Parece aquele Deus paz e amor dos hippies dos anos 70. Não confundam isso jamais. O amor dele teve um preço, e preço de cruz. O amor dele teve um preço de cálice de ira. Para ser totalmente satisfeito a justiça, porque Deus é amor, é um dos seus atributos, certo? Mas um dos outros atributos dele é justiça. Não tem como ele amar e sendo injusto. Eu amo mais esse aqui eu vou proteger. Não vou deixar cair, não acontecer nada. É assim que ele trabalha? Então, o amor de Deus é um amor justo. Por isso que a Bíblia nos diz que Jesus é o justificador. Ele tomou sobre si, tomou o cálice da ira para satisfazer a justiça plena de Deus. Precisava ser cobrado o preço do pecado. E não foi cobrado de nós. Ele tomou o cálice da minha mão e falou: deixa que eu tomo, filha. É isso. Ele tomou o cálice que era seu. Todos os seus pecados ele tomou. Ele tomou. Para que hoje você tivesse liberdade. Liberdade para andar como filho justificado. Ele fez justiça
justiça. Ele é o justo justificador. Quando a Bíblia fala que nós somos justos, muitas vezes nós fazemos de coitadinha e falamos, não, eu não sou assim. Você é, não porque você fez alguma coisa bonita, mas porque Ele fez por você. Ele pagou o preço que você teria que tomar o amargor dos seus pecados. É isso que ele pediu para o Pai lá no Getsêmani. Senhor, afasta de mim este cálice de ira, de separação. Cálice difícil de tomar, que ninguém aqui suportaria, ninguém, nem eu suportaria o preço do meu pecado. Ninguém tomaria esse cálice, ninguém tomaria. Se nem os judeus tinham a ousadia de tomar o cálice da ira, eles deixavam na mesa, porque eles não suportavam o cálice. E Senhor Jesus tomou para que hoje a gente tivesse liberdade, para que a gente tivesse justificados, que nós fôssemos totalmente vistos como justos diante do Senhor. Amém, irmãos? É isso que o Senhor fez por nós. Não é coisa pouca, não é bobagem, não é se reunir para fazer uma memória de algo qualquer. É para lembrar que Ele é o justo justificador e que o meu pecado, o seu pecado já está pago. Não adianta se fazer de bonzinho, não adianta fingir que é alguma coisa. Se nós queremos entender o que é, nós precisamos aceitar que somos aceitos. Vocês lembram dessa última pregação? Aceitar que somos aceitos. Aceitar que Ele fez isso por nós. Porque aquele que não aceitar que Cristo tomou o cálice, o Senhor é tão livre que o Senhor vai falar assim, se você não quer aceitar, não tem problema, meu filho. Você vai tomar todo o seu cálice depois. Mas o Senhor a nós nos chama, porque o Senhor já tomou por nós, amém? E qual que é o terceiro cálice? Esse é o cálice da redenção. Esse é o cálice que nós tomamos hoje. Redimidos, pago o preço, nós tomamos juntos. Nós fazemos festa juntos, até que o Senhor venha. Esse é o cálice da redenção. Todos juntos da família tomavam do cálice da redenção. E nós faremos isso até que se cumpra o quarto cálice, que é o cálice do reino, onde a noiva ceará com o seu noivo, onde o cordeiro já preparou a mesa para nós, amém? Esse é o cálice do reino. Vamos lá, Gálatas 3:13. Isso precisa tomar conta de nós, irmãos. Essa verdade precisa permear a nossa mente. A gente precisa saber o que Ele fez por nós, com excelência, com certeza. Para parar de meninice, para parar de falar assim, será que eu sou? Será que eu não sou? Hoje eu estou bem, hoje eu não estou. Irmãos, isso tudo é alma. O que Ele tinha que fazer, Ele fez. Você é justificado, você é comprado, o preço já foi pago, o cálice já foi tomado. Para de meninice, para de ser levado pelos seus próprios pensamentos, pela sua alma. Aceite no seu espírito aquilo que o Espírito Santo está ministrando, de quem o Senhor Jesus é para você. Gálatas 3:13. Esse é o cálice. Quando a gente ceia hoje, saibam que é esse cálice que nós estamos tomando. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando Ele se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito aquele que for pendurado num madeiro. Amém? Gálatas 4:4. É só virar uma folha. Mas quando chegou a plenitude do tempo, o tempo exato, o tempo pleno, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, a fim do quê? De pagar, de redimir
os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Efésios 1, verso 13. É mais um livro para frente. Efésios 1, 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho, as boas notícias que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, que é o penhor da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Tudo o que o Senhor Jesus fez é para a glória do Pai. Tudo que Ele fez por mim e por você foi para a glória do Pai, porque Ele sonhou num reino em que nós fazíamos parte, e nós nos desviamos dessa verdade, e Ele pagou o preço para que voltássemos a esse reino, e voltássemos a glorificar o nome do Senhor. Amém, irmãos? É isso que a gente precisa entender. E esse cálice do reino, eu queria que vocês abrissem em Apocalipse 19, 9. O quarto cálice, o cálice do reino. Dezenove, 9. Aleluia. E o anjo me disse: escreva, felizes, bem-aventurados, os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Aleluia. Mateus 25, 34. Aleluia. Deus tremendo, que revela a verdade aos pequeninos. Amém? Então o rei, oh, aleluia, dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado antes, desde a criação do mundo. Esse é o que nos espera, amém, irmãos? Que essa verdade venha queimar no nosso coração, irmãos. O Senhor Jesus tomou cada gole de ira. Vamos voltar para Marcos 14. Sabe, irmãos, cada chicoteada que Jesus tomava era um gole do cálice. Cada vez que arrastavam ele com aquele peso da cruz, era um gole do cálice. E a cruz foi Amém. Quando ele disse está consumado, é que ele tinha terminado a última gota. Está consumado. Está consumado. Está consumado. Está consumado. Senhor, tudo é para a tua glória. Ele fez isso para a glória do Pai, irmãos. Nós estamos inseridos num plano muito maior. Nós estamos inseridos num plano que vai além da nossa compreensão. Mas Ele nos chamou para vivermos nesse reino. Talvez a nossa mente, talvez não, a nossa mente não compreende as coisas do Pai com plenitude. Um dia nós veremos. Mas enquanto estivermos aqui e entendermos as verdades que nos foram reveladas pelo Espírito, que vivamos celebrando aquilo que Ele fez por nós, irmãos.
nós jamais teríamos condições de tomar esse cálice. Jamais teríamos condições de tomar esse cálice. Isso é redenção. Isso é pagamento de pecado. Nós não somos capazes. Eu gostaria de só relembrar os 4 cálices para fixar isso no coração de vocês. A gente vai orar. O primeiro cálice é o da bênção. Eu te libertei, eu te resgatei, eu fiz de você um povo e ainda sou o seu Deus. O Senhor Jesus tomou o cálice da ira, satisfez a justiça de Deus. E aí depois que Ele satisfez a justiça de Deus como igreja, nós podemos tomar uma ceia do cálice da redenção. E por fim, nós cearemos com Ele. Vamos voltar para Marcos 14. E o último cálice, eles cantavam. Às vezes a gente passa meio despercebido de alguns detalhes. Vamos para o verso 25. Não, 24. 14 e 24. E lhes disse: isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez o fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. É o cálice do reino. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar? Vamos cantar? Que essa verdade, vocês possam ceiar hoje. E eu achei muito engraçado, eu dei essa aula um pouco antes da ceia passada, né? E aí os alunos falaram assim: mas a gente tem que saber, todo mundo precisa saber daquilo. Eu falei, calma. E hoje nós dividimos um pouco do que a gente aprende. Porque nós somos alguma coisa, irmãos, mas é porque Ele tem prazer em revelar seus pequeninos. A cruz é loucura, a cruz é loucura, a cruz é loucura. Porque com a nossa mente humana nós jamais compreenderíamos essa verdade. Irmãos, glorifiquem a Deus. Tudo isso é para a glória do Pai. Tudo isso é para a glória do Senhor. Tudo isso é para a glória do Deus Altíssimo. Vamos glorificar ao Senhor. Vamos render graças ao Senhor. Amém. Obrigado, Jesus. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim
altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em teu lugar. E diga: Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de e Tu és o Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de partida em favor de vós. Este é o cálice da redenção, amém? Cadê o cordeiro, irmão? Cadê o cordeiro, irmãos? Onde está o cordeiro, irmãos? Está no céu, irmãos, está esperando por nós, aleluia! Nós vamos nos encontrar com o cordeiro, irmãos! Nós vamos nos encontrar com o cordeiro, irmãos! Nós iremos nos encontrar com o cordeiro, irmãos! Aleluia! Está tudo preparado para o casamento, irmãos! Aleluia! Aleluia! Romanos 5:1 nos diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. Tudo que tinha para ser resolvido, irmão, já foi feito. Hoje nós temos paz com Deus, amém? Eu gostaria... eu não vou orar, porque nós vamos orar pela ceia, mas eu queria que essa verdade ficasse no coração de vocês, assim como ficou no meu. A
assim como fixou essa verdade, e que nunca mais eu vou tomar ceia do mesmo jeito, e nunca mais eu vou me esquecer daquilo que o Senhor fez por mim. Quando é para trazer a memória, é para trazer a memória de verdade, irmãos. A trazer a memória, amém? Amém, irmãos? Eu preciso falar uma coisa para vocês. Fecha os seus olhos para você ouvir só o que eu vou falar. Sabe esse amor que você está sentindo aí? De ser alcançado, de não ter palavras para agradecer aquilo que o Senhor fez por você. Esse amor, você tem que ter a consciência agora de que você tem que levar para fora, para que muitas vidas sejam alcançadas e recebam também deste amor. Não guarde esse amor aí no seu coração. Tem muitos na sua família, muitos aí dos seus amigos, muitos moradores de rua, muitos nas drogas, muitos que estão nos hospitais, que não conhecem esse amor ainda. Você precisa ser um porta-voz dessa verdade. Não fique no comodismo da sua casa. Não fique no comodismo do seu trabalho. Não fique no comodismo. Este mundo aqui não nos pertence. Nós estamos aqui de passagem. Que você possa sentir o propósito para o qual você nasceu. Você foi alcançado porque alguém falou do amor de Jesus para você. E agora, caminhe. Caminhe, você não está aqui ainda para lamentar mais. Enquanto você está vivo aqui ainda, enquanto você está vivo aqui, enquanto você tem fôlego de vida, deixe de lado todas as coisas e vai atrás de vidas, irmãos. Quantas almas ainda você pode alcançar vivo? Quantas almas você ainda pode alcançar vivo? Em nome de Jesus, que todo egoísmo caia por terra. Que o amor de Jesus que agora está brotando no nosso coração, que a gente abra a mão mesmo das coisas, porque enquanto nós estivermos declarando o Evangelho, nós seremos curados, fortalecidos, renovados. Não vamos mais gastar tempo com coisas tolas. Não temos mais tempo, irmãos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Alcança. Fala para o seu filho com ousadia. Fala para sua filha. Fala para o seu irmão. Fala para os seus parentes. Fala na feira. Fala no açougue. Irmãos, nós não temos mais tempo. Igreja do Senhor Jesus, desperta. Igreja do Senhor Jesus, se levanta para evangelizar. Para de egoísmo. Levanta. Nós temos a autoridade do nome de Jesus. O Senhor Jesus nos deu. Ele transmitiu esse poder para a igreja. Por isso que nós não vivemos por aquilo que sentimos, por aquilo que nós vemos. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. E aquele que tem que se consertar aqui, se conserte rápido. Seja obediente. Abre mão dos pecados. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso que nós vamos aqui, o que está trazendo a memória, é muito nobre. É muito nobre. É muito nobre. O nosso corpo não aguenta. Nós não conseguimos declarar ao Senhor as palavras de agradecimento. O Espírito Santo testifica ao nosso espírito de que somos filhos. E nós vamos declarar e amar. Vocês se recordam como Jesus tratou Judas?
Amigo, por que você veio? Antes dele receber um beijo. E a gente não tem um pingo de paciência com os pecadores. O amor, ele encobre uma multidão de pecados, irmãos. O amor, ele cobre uma multidão de pecados. Se Jesus voltar hoje, quantos que você conhece que vai ficar? O Senhor vai dar sabedoria, o Senhor vai dar estratégias. Ore agora, vamos orar pelos perdidos. Ore por você, para te dar autoridade, ousadia, intrepidez, coragem para você avançar. Ore por você, para o Senhor te mover. Pede perdão. Senhor, nós te pedimos perdão muitas vezes, Senhor, porque nós paramos, olhamos para o nosso umbigo, ao nosso redor, para as nossas fraquezas, para as nossas dores. Sabe, Senhor, às vezes parece que a gente quer ficar aqui enraizado nessa terra, porque é gostoso. Não, Senhor, nós estamos aqui nessa terra, Senhor, para um propósito. Para um propósito. Senhor, estamos aqui nessa terra para um propósito, porque essa terra não nos pertence. Senhor, queremos te apresentar a nossa família que ainda não te conhece. Oh, Espírito de Deus, inspira vidas para falar com eles. Espírito Santo, ajuda a eles serem convencidos do pecado, do juízo, da justiça. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós declaramos, amém. Assim seja, declaramos salvação. Eu sei que o Senhor move, eu sei que o seu amor é muito além do nosso amor. Alcança cada família aqui representada, aquele que está desviado. Senhor, o propósito do evangelho, o propósito do evangelismo é alcançar os perdidos. É alcançar os perdidos, é restaurar os desviados, é restaurar os desviados, e é edificar os crentes. E nesta manhã a tua igreja está sendo edificada, para ir resgatar os perdidos, Senhor, para restaurar os desviados, em nome de Jesus. E nós vamos ver vidas sendo transformadas no nome de Jesus. Senhor, o Senhor entregou para nós essa missão, e nós somos conscientes dela, e vamos despertar do sono, de todo engano, de todo egoísmo, e vamos nos levantar em vida, em nome de Jesus. Amém? Queria ler Isaías 61. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias, o Evangelho aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Nós seremos chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória.